quando o fazendeiro se ajoelhou na frente dela naquela estação poeirenta e disse: "Minhas gêmeas precisam de uma mãe como você. Venha comigo." Teresa tinha apenas duas escolhas: aceitar a proposta de um completo desconhecido ou voltar para casa destruída pela humilhação. O homem que prometeu se casar com ela a abandonou com um simples bilhete. Agora outro homem, que ela conhecia há menos de 5 minutos, oferecia um lar, um propósito e duas crianças que já olhavam para ela como se fosse a resposta de uma oração. E ela fez algo que ninguém esperava. Mas para entender essa decisão impossível, é preciso voltar algumas horas. Teresa Costa havia descido do trem naquela manhã com o coração cheio de esperança e um vestido de noiva impecável. 28 anos, professora na capital. Ela tinha viajado 3 dias para se casar com Antônio Ferreira, um comerciante próspero que a cortejou por cartas durante 14 meses. As palavras dele eram bonitas, cheias de promessas sobre uma vida confortável no interior, sobre como ele precisava de uma esposa educada e refinada ao seu lado. Teresa havia se apegado a cada palavra, construindo sonhos sobre um futuro que parecia finalmente possível para uma mulher da sua idade, considerada velha demais para ainda estar solteira. Ela havia deixado tudo: a pequena escola onde ensinava, a casa modesta que dividia com a tia viúva, os poucos amigos que tinha. Gastou quase todas as suas economias na passagem, no vestido, nos presentes que trouxe para a família de Antônio. Mas quando o trem finalmente parou naquela estação do interior, não foi o noivo quem a esperava. Foi um mensageiro com um bilhete dobrado. Teresa ainda conseguia sentir o aperto no peito quando leu aquelas palavras frias: "Não posso mais me casar. Minha família não aprova. Retorne para casa." Sem explicação, sem pedido de desculpas, sem a decência de dizer isso pessoalmente. Apenas um bilhete que destruiu em segundos o que levou meses para construir. E ali estava ela, parada no meio daquela estação, vestida de noiva, com os olhares curiosos e piedosos de todos os passageiros sobre ela. As mulheres cochichavam, os homens desviavam os olhos constrangidos. Teresa era o espetáculo do dia, a noiva rejeitada que viajou 3 dias para um casamento que nunca aconteceria. Ela sentou-se em um banco de madeira, segurando o bilhete amassado, tentando pensar. Não tinha dinheiro suficiente para voltar imediatamente. Como poderia pedir ajuda à tia? Como enfrentaria a vergonha de retornar para a capital como uma mulher rejeitada? As lágrimas começaram a descer, silenciosas e quentes, manchando o tecido branco do vestido que deveria simbolizar alegria. Foi nesse momento de desespero completo que ela ouviu um barulho que parecia uma pequena tempestade. 2 meninas idênticas, com não mais que 6 anos, corriam pela plataforma da estação. Seus cachos castanhos estavam despenteados, os vestidos manchados de poeira, e elas riam alto enquanto perseguiam uma borboleta amarela. Atrás delas, um homem alto de ombros largos tentava alcançá-las, sua voz profunda ecoando pela estação. "Júlia, Cecília, voltem aqui imediatamente." Mas as gêmeas ignoravam completamente os apelos do pai, perdidas em sua própria brincadeira. Uma delas correu diretamente na direção de Teresa e tropeçou, caindo de joelhos bem na frente dela. A menina começou a chorar, mais de frustração por perder a borboleta do que de dor. Teresa, movida por instinto, ajoelhou-se ao lado da criança e limpou suavemente a sujeira de seus joelhos. "Está tudo bem, pequena. Você não se machucou de verdade, apenas se assustou um pouco." A voz calma de Teresa fez a menina parar de chorar instantaneamente. Ela olhou para Teresa com olhos castanhos imensos, brilhantes de curiosidade. "Você é uma princesa?" perguntou, tocando com os dedinhos o tecido delicado do vestido de noiva. O homem alcançou-as naquele momento, segurando a outra gêmea firmemente pela mão. "Peço desculpas, senhora. Minhas filhas são impossíveis de controlar."
Ele ajudou a filha a se levantar, mas seus olhos permaneceram em Teresa. Havia algo em sua expressão que mudou quando ele notou o vestido de noiva, as lágrimas frescas em suas bochechas, o bilhete caído no chão ao lado dela. Uma compreensão silenciosa passou por seu rosto, como se ele reconhecesse uma dor semelhante à sua própria. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder histórias emocionantes como essa. Escreva também nos comentários de onde você está nos ouvindo. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Miguel Almeida tinha 35 anos e o rosto marcado de quem trabalha sob o sol forte todos os dias. Suas mãos eram grandes e calejadas, mas a forma como segurava as filhas revelava uma delicadeza inesperada. Ele observou Teresa por um longo momento. Depois olhou para as gêmeas que agora estavam fascinadas pela mulher de vestido branco. E então, algo clicou em sua mente. Ele pegou o bilhete do chão e leu rapidamente. Sua mandíbula se contraiu em desaprovação silenciosa. "Eu me chamo Miguel Almeida", disse ele, devolvendo o bilhete com cuidado. "Sou fazendeiro aqui da região. Estas são minhas filhas, Júlia e Cecília." As gêmeas acenaram timidamente, ainda olhando Teresa com aqueles olhos enormes. Miguel respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. "Minha esposa faleceu há 3 anos de uma febre que varreu a região. Desde então, tenho tentado criar as meninas sozinho, mas..." Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo escuro. "Elas precisam de educação, de alguém que possa ensiná-las a ler, escrever, ter boas maneiras. Já contratei 3 mulheres nos últimos 2 anos para ajudar, mas nenhuma ficou mais que algumas semanas." Teresa não entendia por que ele estava contando tudo aquilo a uma completa estranha. Miguel continuou, e havia urgência crescente em sua voz. "A senhora é professora, não é? Posso perceber pela forma como falou com Cecília, pela educação em cada palavra." Teresa assentiu devagar. "Era professora na capital", respondeu sua voz ainda fraca da emoção. Miguel olhou para as filhas, que agora seguravam as mãos de Teresa, como se já a conhecessem há anos, depois de volta para ela. E então ele fez algo completamente inesperado. Ajoelhou-se na frente de Teresa, bem ali no meio daquela estação poeirenta, sob os olhares surpresos de todos. "Minhas gêmeas precisam de uma mãe como você. Venha comigo", disse ele, sua voz firme, mas com um toque de desespero. "Venha para minha fazenda. Seja a professora delas. Terá casa, comida, um salário justo. Não precisará voltar para onde veio carregando essa humilhação." Mas o que Teresa ainda não sabia era que essa decisão mudaria não apenas o rumo de um dia, mas o destino de todos eles para sempre. Teresa olhou para aquele homem ajoelhado na sua frente, para as 2 meninas que seguravam suas mãos com uma confiança inexplicável e para o trem que estava prestes a partir de volta para a capital. 2 escolhas impossíveis. Voltar para casa carregando a vergonha da rejeição, enfrentar os olhares de pena da tia, ouvir os sussurros na escola sobre como ela foi tola em acreditar nas promessas de um homem que nunca viu. Ou aceitar a proposta absurda de um completo estranho e seguir para uma fazenda que ela não conhecia, com um homem que ela acabou de encontrar há menos de 10 minutos. A lógica dizia para recusar. Mas a lógica também tinha dito para confiar em Antônio Ferreira, e olhe onde isso a levou. Teresa sentiu algo diferente naquele momento. Talvez fosse o jeito que as gêmeas olhavam para ela, como se ela fosse a resposta para uma oração que elas nem sabiam fazer. Talvez fosse a sinceridade nua e crua nos olhos de Miguel, um homem claramente desesperado por ajuda. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela não tinha mais nada a perder. 3 semanas. Ela ouviu sua própria voz dizer, surpreendendo a si mesma. "Vou por 3 semanas como período de teste."
Se não funcionar para nenhum de nós, o senhor me paga a passagem de volta para a capital. Miguel se levantou rapidamente, o alívio evidente em seu rosto. 3 semanas, combinado. Ele estendeu a mão e Teresa a apertou, sentindo as calosidades duras de anos de trabalho na terra. Tenho a carroça aqui fora. Podemos partir assim que a senhora estiver pronta. Teresa olhou para seu vestido de noiva, para a pequena mala que tinha trazido com suas poucas roupas. Estava pronta? Não. Mas que diferença isso fazia agora? Ela assentiu e Miguel pegou sua mala com uma das mãos enquanto segurava Cecília com a outra. Júlia, a mais ousada das duas, escorregou sua mãozinha na de Teresa e começou a puxá-la em direção à saída da estação. A carroça de Miguel era simples, mas bem cuidada, puxada por 2 cavalos fortes. Ele acomodou a mala de Teresa na parte de trás. Depois, ajudou as meninas a subir. Quando foi a vez de Teresa, ela hesitou por um segundo, olhando para o vestido de noiva, que tornava impossível subir com dignidade. Miguel percebeu sua dificuldade e, sem dizer nada, ofereceu o braço como apoio. Ela subiu, sentando-se no banco ao lado dele, enquanto as gêmeas se acomodavam atrás com a bagagem. Enquanto a carroça começava a se mover, deixando a estação para trás, Teresa olhou pela última vez para aquele lugar onde sua vida tinha mudado completamente em questão de horas. Miguel quebrou o silêncio. A fazenda fica a cerca de 2 horas daqui. Não é a maior da região, mas é próspera. Temos gado, plantação de milho, uma horta grande. A casa é confortável. Há uma cozinheira, Dona Rosa, que também ajuda com algumas tarefas domésticas. Ela vai ficar feliz em ter outra mulher na casa. Teresa apenas acenou com a cabeça, ainda processando o que tinha acabado de fazer. As gêmeas, atrás delas, começaram a fazer perguntas sem parar. Você vai morar com a gente? Sabe fazer tranças? Pode nos ensinar a ler histórias? Nossa mãe contava histórias antes de dormir. Você também conta? Miguel virou-se para repreendê-las. Meninas, deixem a senhorita Teresa descansar. Ela teve um dia difícil. Está tudo bem, Teresa disse suavemente. Sim, vou morar com vocês por um tempo. Posso fazer tranças e adoro contar histórias. E sim, vou ensinar vocês a lerem suas próprias histórias também. Os olhinhos das gêmeas brilharam de entusiasmo. Era impossível não sentir algo se mexer no peito de Teresa ao ver aquela alegria pura e simples. O caminho era empoeirado e irregular, mas a paisagem tinha uma beleza selvagem que Teresa nunca tinha visto na capital. Campos abertos se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por árvores solitárias e pequenos riachos. O céu parecia maior aqui, mais azul. Miguel apontava alguns marcos no caminho, explicando sobre a região, sobre os vizinhos que moravam a léguas de distância, sobre os desafios de administrar uma fazenda sozinho enquanto criava 2 meninas pequenas. A esposa do senhor, Teresa começou hesitantemente. Posso perguntar o que aconteceu? Miguel ficou em silêncio por um momento, suas mãos apertando as rédeas um pouco mais forte. Beatriz. Ela se chamava Beatriz. Sua voz era baixa, carregada de uma dor antiga, mas ainda presente. Foi há 3 anos, uma febre terrível que atingiu a região. Muita gente morreu naquele inverno. Tentei de tudo, chamei todos os médicos que pude, mas... Ele não terminou a frase. As meninas eram muito pequenas, Teresa disse suavemente. Miguel assentiu. Tinham acabado de fazer 3 anos. Elas se lembram de algumas coisas, mas não muito. Às vezes, Júlia diz que ouve a voz da mãe cantando e Cecília jura que se lembra do cheiro do cabelo dela. Não sei se são memórias reais ou coisas que elas criaram a partir das histórias que eu conto. Teresa olhou para as gêmeas que agora cochilavam atrás deles, embaladas pelo movimento da carroça. O senhor fez um bom trabalho criando elas. Isso é visível. Miguel deu um sorriso cansado.
Faço o que posso, mas há coisas que um pai não consegue ensinar, não do jeito certo. Beatriz sabia lidar com os momentos delicados, com as perguntas difíceis, com as manhãs em que elas acordavam chamando pela mãe. Eu apenas improviso e espero estar fazendo certo. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que tocou Teresa profundamente. Aqui estava um homem forte, capaz, que administrava uma fazenda inteira, mas que admitia abertamente suas limitações quando se tratava de suas filhas. Isso era raro. A maioria dos homens que Teresa conhecia jamais admitiria precisar de ajuda. Vou fazer o meu melhor, ela prometeu. Não posso substituir a mãe delas, mas posso oferecer orientação, educação e cuidado. Miguel olhou para ela e havia gratidão real em seus olhos. É tudo que estou pedindo. A fazenda apareceu no horizonte quando o sol estava começando a inclinar para o oeste. Era maior do que Teresa esperava. A casa principal era de madeira sólida, com uma varanda ampla na frente. Ao redor havia um celeiro, um galinheiro, currais onde o gado pastava tranquilamente e uma horta grande que claramente era bem cuidada. Fumaça subia da chaminé da casa, indicando que alguém estava preparando o jantar. Bem-vinda à Fazenda Almeida, Miguel disse, parando a carroça em frente à casa. Não é a capital, mas é um lar honesto. Teresa olhou ao redor, sentindo algo estranho se instalar em seu peito. Não era medo exatamente, era mais como possibilidade. E ela ainda não sabia se aquilo a assustava ou a emocionava. Dona Rosa saiu da casa limpando as mãos no avental antes mesmo da carroça parar completamente. Era uma mulher robusta de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos perspicazes, que imediatamente notaram o vestido de noiva de Teresa. Suas sobrancelhas subiram quase até a linha do cabelo, e ela olhou para Miguel com uma expressão que dizia claramente: "Que loucura você fez dessa vez?" Dona Rosa, Miguel começou, descendo da carroça e ajudando as gêmeas que acordaram com a parada. Esta é Teresa Costa. Ela vai ficar conosco por um tempo como professora das meninas. Dona Rosa cruzou os braços, seu olhar indo de Miguel para Teresa e de volta. Professora, é? E ela veio dar aulas vestida de noiva? O tom era seco, mas não havia maldade real nele. Teresa desceu da carroça com o máximo de dignidade que conseguiu reunir, apesar do vestido completamente inadequado para a situação. É uma longa história, Dona Rosa. Talvez possamos conversar depois que eu me trocar. A cozinheira a estudou por mais um momento, então seu rosto se suavizou um pouco. Venha, vou mostrar seu quarto. Senhor Miguel, as meninas precisam lavar as mãos e o rosto antes do jantar. Olhe o estado delas. A casa por dentro era simples, mas acolhedora. A sala principal tinha uma lareira grande, móveis de madeira escura e alguns tapetes coloridos no chão. Havia brinquedos das gêmeas espalhados em um canto, e Teresa notou um quadro na parede com a pintura de uma mulher bonita de cabelos escuros e sorriso gentil. Devia ser Beatriz. Dona Rosa seguiu o olhar de Teresa. A senhora da casa. Que Deus a tenha. Uma alma doce demais para este mundo duro. O quarto que Dona Rosa mostrou a Teresa era pequeno, mas limpo, com uma cama estreita, coberta por uma colcha de retalhos, uma cômoda de madeira e uma janela que dava para os campos. Não é luxuoso, mas é confortável. O senhor Miguel mandou arrumar este quarto depois que a última governanta foi embora. Jurou que não tentaria contratar mais ninguém. Mas aqui estamos. Ela olhou para Teresa com curiosidade mal disfarçada. Como exatamente o senhor a convenceu a vir? Teresa sentou-se na cama, sentindo o cansaço do dia inteiro finalmente pesar sobre ela. Eu estava em um momento difícil. Ele estava em um momento difícil. Pareceu fazer sentido ajudarmos um ao outro. Dona Rosa deu um pequeno sorriso conhecedor. Às vezes é assim mesmo que as melhores coisas acontecem, quando tudo parece estar desmoronando.
Ela foi até a porta. Então se virou. Há água fresca na jarra ali. O jantar fica pronto em meia hora. Venha quando estiver pronta. E não se preocupe com esse vestido. Tenho algumas roupas que devem servir em você. Eram da senhora Beatriz. O senhor Miguel nunca teve coragem de se desfazer delas. Sozinha, finalmente, Teresa tirou o vestido de noiva e o dobrou cuidadosamente, guardando-o no fundo da pequena mala. Ela nunca mais usaria aquele vestido, mas também não conseguia simplesmente jogá-lo fora. Não ainda. Ela lavou o rosto e as mãos na água fria da jarra, trocou para um vestido simples que trouxera e olhou pela janela para os campos dourados sob o sol do fim de tarde. O que ela tinha feito? Estava realmente aqui, em uma fazenda no meio do nada, prestes a cuidar das filhas de um homem que mal conhecia? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Posso entrar?" Era a voz de Júlia. "Pode", Teresa respondeu, e a porta se abriu devagar. As duas gêmeas entraram, agora com rostos e mãos limpos, cabelos escovados. Elas pareciam diferentes, limpas, mais comportadas, mas ainda havia aquele brilho travesso nos olhos. "Viemos te buscar para o jantar", Cecília disse timidamente. "E queríamos ter certeza de que você não tinha ido embora", Júlia acrescentou com honestidade brutal. Teresa ajoelhou-se para ficar na altura delas. "Não vou embora. Prometi ao pai de vocês que ficaria por 3 semanas, e sempre cumpro minhas promessas." As meninas se entreolharam, um sorriso conspiratório passando entre elas. 3 semanas é muito tempo, Júlia disse. "Tempo suficiente para você decidir ficar para sempre", Cecília completou esperançosamente. O jantar foi uma experiência reveladora. A mesa era grande, de madeira maciça, claramente feita para refeições em família. Dona Rosa serviu um ensopado espesso de carne e legumes, pão fresco e leite para as crianças. Miguel sentava-se à cabeceira, Teresa ao seu lado e as gêmeas do outro lado. A cozinheira juntou-se a eles, algo que aparentemente era costume na casa. "Está gostando dessa história? Então deixe a sua curtida e me responde aqui nos comentários. Você teria aceitado a proposta do Miguel nessa situação? Quero muito saber sua opinião sincera." "Então", Dona Rosa começou assim que todos começaram a comer. "Alguém vai me contar a história completa?" Miguel lançou um olhar de advertência, mas Teresa decidiu que não havia sentido em esconder. "Vim do interior para me casar. O noivo mudou de ideia e me mandou um bilhete na estação dizendo que o casamento estava cancelado. Miguel me ofereceu trabalho como professora das meninas, e eu aceitei." Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, processando. Que tipo de covarde abandona uma mulher assim? Ela balançou a cabeça com desaprovação. "Bem, a perda é dele, o ganho é nosso." Ela olhou para Miguel. "Presumo que você ofereceu um salário justo?" Miguel acenou que sim. "E a senhorita Teresa terá domingos livres e um quarto privado, como deve ser." As gêmeas, que vinham comendo quietas até então, começaram a fazer perguntas. "Você vai nos ensinar a escrever nossos nomes? E a fazer contas? A mãe dizia que meninas também precisam saber fazer contas, não só os meninos." "Vou ensinar tudo isso e muito mais", Teresa prometeu. "Matemática, leitura, escrita, história, até um pouco de ciências, se vocês quiserem." "Ciências?" Júlia perguntou, curiosa. "Como o quê?" Teresa pensou por um momento. "Como as plantas crescem, porque o céu é azul. Como os pássaros sabem quando migrar." Os olhos das meninas brilharam de interesse. Miguel observava a interação com um sorriso pequeno, mas real. Era claro que ele não tinha visto as filhas tão animadas há muito tempo. Depois do jantar, Miguel levou Teresa para um pequeno cômodo adjacente à sala que serviria como sala de aula. Havia uma mesa, cadeiras pequenas, uma lousa na parede e algumas prateleiras com livros. Beatriz sempre quis que as meninas tivessem educação adequada. Ela mesma começou a ensiná-las antes de ficar doente.
Montei esta sala depois que ela se foi, pensando em contratar uma professora, mas, como disse, nenhuma ficou muito tempo. Por que elas foram embora? Teresa perguntou. Miguel hesitou. As meninas podem ser desafiadoras, travessas, testam limites constantemente. E o isolamento aqui é difícil para quem está acostumado com a cidade. A fazenda mais próxima fica a 1 hora de carroça. A cidade, 2 horas. Algumas mulheres não aguentam a solidão. Teresa olhou pela janela para a escuridão lá fora, apenas pontilhada pelas estrelas mais brilhantes do que jamais vira na capital. Isolamento. Sim, ela podia entender como isso seria difícil, mas talvez, naquele momento de sua vida, um pouco de isolamento era exatamente o que ela precisava. Um lugar para curar, para repensar, para descobrir quem ela era, além das expectativas que outros tinham colocado sobre ela. Mas o que Teresa ainda não percebia era que os próximos dias trariam desafios que ela nunca imaginou enfrentar. A primeira semana na Fazenda Almeida foi uma revelação. Teresa acordava com o canto dos galos antes mesmo do sol nascer, algo que jamais acontecera em sua vida na capital. As gêmeas apareciam na porta do seu quarto logo depois, ansiosas para começar as aulas. Ela rapidamente percebeu que Júlia e Cecília eram inteligentes, mas terrivelmente indisciplinadas. A primeira manhã de aula foi um desastre completo. Teresa tinha planejado começar com o alfabeto básico, mas 5 minutos depois de sentarem, Júlia já estava em pé tentando pegar um pássaro que pousou na janela, enquanto Cecília desenhava na lousa algo que definitivamente não eram letras. Meninas, precisamos focar. Teresa disse com paciência que não sabia que tinha. Mas o pássaro é mais interessante que as letras, Júlia protestou. E desenhar é mais divertido, Cecília acrescentou. Teresa percebeu que precisaria de uma abordagem diferente, então ela fez algo que nenhuma das professoras anteriores tinha tentado. Está bem, ela disse. Vamos aprender sobre pássaros então. Mas para aprender sobre eles, vocês precisam saber ler os livros sobre pássaros e para escrever sobre o que descobrirem. De repente, as meninas estavam interessadas. Aprender não era mais uma tarefa chata, era uma ferramenta para descobrir coisas fascinantes. À tarde, Teresa ajudava Dona Rosa na cozinha e na horta, aprendendo sobre a vida na fazenda. A cozinheira era uma fonte inesgotável de histórias e conselhos práticos. O Senhor Miguel é um bom homem, ela disse um dia enquanto colhiam tomates. Mas ele carrega o peso do mundo nos ombros desde que a senhora Beatriz partiu. Ele se esqueceu de que também merece ser feliz, não apenas suas filhas. Teresa não sabia bem como responder a isso. Seu relacionamento com Miguel era estritamente profissional. Eles conversavam sobre as meninas, sobre a rotina da casa, mas nada além disso. Ele saía de manhã cedo para trabalhar nos campos e só voltava ao anoitecer, cansado e empoeirado. No entanto, toda noite, sem falta, ele aparecia para o jantar e depois passava tempo com as filhas antes de dormirem, ouvindo sobre o que aprenderam durante o dia. Foi no final da primeira semana que o primeiro incidente significativo aconteceu. Teresa levou as gêmeas para uma caminhada educacional pela fazenda, mostrando diferentes plantas e ensinando seus nomes. Elas estavam próximas ao riacho quando Cecília viu uma flor bonita do outro lado da água. Antes que Teresa pudesse impedi-la, a menina pulou para alcançá-la, escorregou em uma pedra molhada e caiu no riacho. A água não era profunda, mas a correnteza era forte o suficiente para assustá-la. Teresa não pensou 2 vezes. Pulou atrás de Cecília, segurando-a firmemente e puxando-a para a margem. Ambas ficaram encharcadas e Cecília chorava assustada. Júlia correu gritando de volta para a casa e, em minutos, Miguel apareceu cavalgando em disparada, o pânico estampado em seu rosto. — O que aconteceu? Ele praticamente gritou, pulando do cavalo antes mesmo dele parar completamente.
Está tudo bem, Teresa disse rapidamente, ainda segurando Cecília, que se agarrava a ela. Ela escorregou no riacho. A água não é profunda. Ela só se assustou. Miguel pegou a filha nos braços, verificando se ela estava machucada. Você está bem, minha pequena? Machucou algo? Cecília balançou a cabeça, já parando de chorar. A senhorita Teresa me salvou, papai. Ela pulou na água para me pegar. Miguel olhou para Teresa então, realmente olhou, notando pela primeira vez que ela estava completamente molhada, seu vestido grudado no corpo, cabelos pingando. Você poderia ter se machucado, ele disse baixo. Ela é minha responsabilidade, Teresa respondeu simplesmente. Não ia deixá-la em perigo. Algo mudou naquele momento. Teresa viu isso nos olhos de Miguel. Não era mais apenas gratidão por ter uma professora para suas filhas. Era algo mais profundo, mais pessoal. E isso a assustou um pouco, porque ela percebeu que sentia a mesma coisa. Se você está curtindo essa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Miguel pediu para falar com Teresa na varanda. Era uma noite linda, com mais estrelas do que ela conseguia contar. Quero agradecer pelo que fez hoje, ele começou. Não só por salvar Cecília, mas por tudo. Pela paciência com as meninas, pela forma como você encontrou um jeito de ensiná-las que realmente funciona. Elas aprendem mais em uma semana com você do que em meses com as outras professoras. Teresa sentiu o rosto esquentar com o elogio. Elas são meninas maravilhosas. Só precisavam de alguém que entendesse que aprender pode ser divertido. Miguel ficou em silêncio por um momento, então disse algo que a surpreendeu. Sei que o acordo era 3 semanas, mas gostaria de fazer uma proposta diferente. Fique permanentemente, não só como professora, mas como parte desta família. As meninas já se apegaram a você e eu... Ele hesitou. Eu também passei a valorizar sua presença aqui. Teresa não sabia o que dizer. Permanentemente? Ela tinha vindo apenas para escapar da humilhação, para ter tempo de pensar sobre sua vida. Não tinha planejado ficar para sempre. Miguel, eu não sei. Ela começou. Ele levantou a mão. Não precisa responder agora. Pense sobre isso. Só queria que soubesse que a oferta está em pé. Naquela noite, Teresa deitou em sua cama olhando para o teto, sua mente girando. 3 semanas estavam quase terminando. Logo, ela teria que decidir, voltar para a capital e tentar reconstruir sua vida lá, ou ficar nesta fazenda isolada com um homem viúvo e suas 2 filhas que já tinham conquistado um espaço em seu coração que ela nem sabia que estava vazio. A resposta veio de uma forma que ela nunca esperou. No 17º dia desde sua chegada, Teresa acordou com o som de alguém vomitando. Era Júlia. A menina estava com febre alta e tremendo. 1 hora depois, Cecília também apresentou os mesmos sintomas. E então, para o horror de todos, Dona Rosa começou a ficar doente também. É a mesma febre, Dona Rosa disse com a voz fraca, da cama onde Miguel a tinha ajudado a se deitar. Aqui levou a senhora Beatriz. Está de volta? O pânico no rosto de Miguel era palpável. Ele olhou para Teresa e ela viu um homem à beira do desespero. Não posso perdê-las também, ele sussurrou. Não posso. E Teresa percebeu que não havia mais escolha a fazer. Ela já tinha feito sua escolha no momento em que pulou naquele riacho para salvar Cecília. Ela pertencia aqui agora. Teresa tomou o comando da situação com uma calma que surpreendeu a ela mesma. Miguel, preciso que você cavalgue até a cidade e traga o médico. Agora. Ele hesitou, claramente dilacerado entre ir buscar ajuda e ficar com as filhas doentes. Vá, Teresa insistiu firmemente. Eu vou cuidar delas. Confie em mim.
Depois que Miguel partiu em disparada em seu cavalo mais rápido, Teresa começou a trabalhar. Ela lembrou das lições que sua mãe lhe ensinou quando era criança sobre cuidar de doentes. Primeiro, mantê-los frescos e hidratados. Ela trocou os lençóis das meninas, colocando toalhas frias em suas testas febris. Preparou o chá de ervas que encontrou na cozinha de Dona Rosa e, pacientemente, fez as gêmeas beberem pequenos goles, mesmo quando elas protestavam. Júlia estava pior que Cecília. Sua febre era mais alta, e ela começou a delirar, chamando pela mãe. "Mamãe, onde você está?" Ela chorava. "Estou com frio, mamãe." Teresa sentou-se ao lado da cama, segurando a mãozinha quente da menina. "Está tudo bem, querida. Estou aqui. Você vai ficar boa." Ela cantou canções de ninar baixinho, as mesmas que sua própria mãe cantava para ela, acariciando os cachos molhados de suor de Júlia, até que a criança finalmente adormeceu. Cecília acordou chorando pouco depois. "Quero meu pai," ela soluçava. "Cadê meu pai?" Teresa a pegou no colo, embalando-a gentilmente. "Ele foi buscar o médico. Vai voltar logo. Mas enquanto isso, estou aqui com você. Não vou deixá-la sozinha." Cecília se agarrou a Teresa com força, e algo dentro do coração de Teresa se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Estas meninas não eram suas filhas de sangue, mas naquele momento ela sentia como se fossem. As horas se arrastaram. Teresa ia de um quarto para outro, cuidando das gêmeas e de Dona Rosa, que também queimava de febre. A cozinheira, em seus momentos de lucidez, murmurava instruções sobre ervas e remédios caseiros. "Folhas de hortelã, na horta, ajudam com a náusea", ela conseguiu dizer. Teresa correu para a horta mesmo sob a chuva que começou a cair, colhendo as ervas que Dona Rosa descrevia. Era quase meia-noite quando Miguel finalmente voltou com o médico, um homem idoso de barba branca chamado Dr. Severino. Ele examinou as meninas e Dona Rosa com cuidado, sua expressão grave. "É a febre que atingiu a região há 3 anos. Ele confirmou o que todos temiam. Não há cura, apenas cuidados. Mantê-las hidratadas, controlar a febre e rezar." "Minha esposa," Miguel começou, sua voz quebrando. O doutor colocou uma mão em seu ombro. "Sei, meu filho, mas estas aqui são mais jovens, mais fortes, e têm algo que sua esposa não teve." Ele olhou para Teresa. "Tem alguém que sabe exatamente o que fazer e não vai desistir delas." Teresa sentiu o peso daquelas palavras. O doutor deixou alguns medicamentos e instruções, mas basicamente confirmou que ela estava fazendo tudo certo. "A senhorita tem dom para cuidar de doentes," ele disse antes de partir. Muitas pessoas entram em pânico. A senhorita manteve a calma e fez exatamente o que era necessário. Depois que o médico foi embora, Miguel finalmente permitiu que suas próprias emoções transparecessem. Ele foi até o quarto das meninas, ajoelhou-se entre as 2 camas e chorou silenciosamente. Teresa ficou na porta, dando-lhe um momento privado com suas filhas. Mas então ele olhou para ela, e havia tanto medo e vulnerabilidade em seus olhos que ela não conseguiu ficar afastada. Ela se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Elas vão ficar bem," ela disse com uma convicção que não sabia se realmente sentia. "Vou garantir isso." "Por quê?" Miguel perguntou, sua voz rouca. "Por que você está fazendo isso? Você podia ter ido embora. Seu tempo aqui quase acabou. Ninguém esperaria que você ficasse cuidando de uma doença tão perigosa." Teresa ajoelhou-se ao lado dele, olhando para as 2 meninas adormecidas. "Porque aprendi algo nestas 3 semanas. Aprendi que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho estar aqui. Escolho estas meninas. Escolho este lugar." Ela fez uma pausa. "Escolho você." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Miguel olhou para ela, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. "Teresa," ele começou, mas ela balançou a cabeça.
Não agora. Agora precisamos focar em deixá-las saudáveis. Depois podemos falar sobre o que isso significa. Os próximos 3 dias foram os mais longos da vida de Teresa. Ela mal dormiu, revezando-se entre cuidar das gêmeas e de Dona Rosa. Miguel a ajudava sempre que podia, mas ele também tinha a fazenda para cuidar, o gado que não podia ser negligenciado. Então, era Teresa quem passava as longas noites ao lado das meninas, trocando toalhas molhadas, fazendo-as beber água, cantando canções quando elas acordavam assustadas. Na segunda noite, Júlia piorou significativamente. Sua febre subiu tanto que ela começou a ter convulsões. Teresa segurou a menina firmemente, impedindo que ela se machucasse, enquanto gritava para Miguel buscar mais toalhas frias. Eles trabalharam juntos durante horas, esfriando o corpo pequeno de Júlia, até que finalmente a febre começou a baixar um pouco. Você salvou a vida dela, Miguel disse quando Júlia finalmente adormeceu tranquila. Se não fosse por você, eu teria entrado em pânico, não saberia o que fazer. Teresa estava exausta demais para responder adequadamente. Ela apenas se encostou na parede, fechando os olhos por um momento. Sentiu Miguel se sentar ao seu lado, seu ombro tocando o dela. Quando isso acabar, ele disse baixinho, precisamos conversar sobre você ficar, não por 3 semanas, não como professora, mas como parte permanente desta família. Teresa abriu os olhos e olhou para ele. Mesmo exausto, com barba por fazer e olheiras profundas, havia algo em Miguel que a atraía. Não era apenas sua aparência ou sua dedicação às filhas. Era a honestidade com que ele vivia, a forma como não tinha medo de mostrar suas vulnerabilidades, de pedir ajuda quando precisava. Era tão diferente de Antônio, que tinha escondido sua verdadeira natureza por trás de cartas bonitas e promessas vazias. Vamos ver se conseguimos passar por isso primeiro, ela disse. Mas havia um pequeno sorriso em seus lábios, uma promessa silenciosa de que sim, eles teriam essa conversa. E Teresa já sabia qual seria sua resposta. Mas o destino tinha mais uma surpresa reservada para todos eles. No 4º dia, a febre de Dona Rosa finalmente quebrou. Ela acordou fraca, mas lúcida, pedindo água e querendo saber das meninas. Ainda doentes, mas melhorando, Teresa relatou, sentindo um alívio enorme de ver a cozinheira recuperada. Cecília também começou a melhorar visivelmente. Sua febre baixou, ela conseguiu comer um pouco de caldo e até sorriu quando Teresa leu uma história para ela. Mas Júlia ainda preocupava. Sua febre teimava em não baixar completamente e ela passava a maior parte do tempo dormindo, o que o doutor Severino disse ser bom. O corpo precisava descansar para se curar. Teresa raramente deixava o lado da menina, apenas saindo para verificar Cecília e ajudar com tarefas essenciais. Foi numa tarde, quando Teresa estava cochilando em uma cadeira ao lado da cama de Júlia, que sentiu uma mãozinha tocar seu braço. Ela abriu os olhos rapidamente para encontrar Júlia acordada, olhando para ela com aqueles olhos castanhos agora claros, sem o brilho febril. Você ficou comigo o tempo todo, a menina sussurrou com a voz rouca. Assim como a mamãe ficaria. Teresa sentiu lágrimas picar em seus olhos. Claro que fiquei, não ia deixar você sozinha. Júlia segurou sua mão com mais força do que Teresa esperava de alguém tão doente. Você pode ser nossa mãe de verdade? Cecília e eu conversamos antes de ficarmos doentes. Decidimos que queremos que você fique para sempre, não como professora, como mãe. O coração de Teresa se encheu com uma emoção tão intensa que ela quase não conseguiu respirar. Minha querida, eu adoraria ser sua mãe, mas isso não depende só de mim. É uma decisão grande que precisa envolver seu pai também. Júlia sorriu, um sorriso fraco, mas real. Papai também quer. A gente vê como ele olha para você. Do mesmo jeito que ele olhava para a mamãe nas pinturas. Antes que Teresa pudesse responder, Miguel apareceu na porta. Ele tinha ouvido a última parte da conversa.
Seus olhos encontraram os de Teresa, e havia uma pergunta silenciosa neles. Teresa levantou-se da cadeira ao lado de Júlia, aproximando-se dele. "Podemos conversar lá fora?" Ela pediu baixinho. Miguel acenou que sim, e eles saíram para a varanda, deixando Júlia descansando. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranjas e rosas. Teresa se apoiou na grade da varanda, tentando organizar seus pensamentos. Miguel ficou ao seu lado, esperando pacientemente que ela falasse primeiro. "Quando vim para cá", Teresa começou, "estava fugindo da humilhação, da dor, do sentimento de não ser boa o suficiente. Achei que Antônio me rejeitou porque havia algo errado comigo. Não há nada errado com você." Miguel interrompeu firmemente. O erro foi todo dele por não ver a mulher extraordinária que tinha na frente. Teresa sorriu com a defesa veemente. "Obrigada, mas o que eu queria dizer é que vim para cá pensando que era temporário. Um lugar para me esconder enquanto juntava coragem para voltar e reconstruir minha vida. Mas então você percebeu que estava construindo uma vida aqui", Miguel completou. Teresa se virou para olhá-lo diretamente. "Sim, sem perceber, sem planejar, estas 3 semanas se tornaram mais reais, mais significativas do que qualquer outra coisa em minha vida antes. As meninas, a fazenda, Dona Rosa, você. Tudo isso se tornou importante para mim de uma forma que não esperava." Miguel deu um passo mais perto. "Teresa, preciso ser completamente honesto. Quando te vi naquela estação, de vestido de noiva e lágrimas no rosto, meu primeiro pensamento foi realmente sobre as meninas. Elas precisavam de alguém e você parecia perfeita para o trabalho. Mas conforme os dias passaram, percebi que não era apenas por elas, era por mim também. Eu tinha me esquecido de que um homem pode ser pai e ainda assim ter outros desejos, outras necessidades." Ele pegou a mão dela, seu toque gentil, mas firme. "Não estou pedindo que substitua Beatriz. Ninguém pode fazer isso, e não seria justo esperar. Mas estou pedindo que crie algo novo comigo, uma nova família, um novo começo, para todos nós." Teresa sentiu as lágrimas finalmente caírem, mas eram lágrimas de alívio, de alegria, de esperança. "Sim", ela disse simplesmente. "Sim para tudo." Miguel a puxou para seus braços, e Teresa se permitiu afundar naquele abraço, sentindo a solidez dele, a certeza. Pela primeira vez, desde que desceu daquele trem, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. "Há uma coisa que preciso fazer primeiro", Miguel disse depois de um momento. Ele se afastou um pouco, então fez algo que surpreendeu Teresa completamente. Ele se ajoelhou ali mesmo na varanda, segurando as mãos dela. "Teresa Costa, não tenho um anel bonito para oferecer agora, e sei que você acabou de sair de um noivado que terminou mal. Mas preciso perguntar, porque meu coração não me deixa esperar mais. Você se casaria comigo? Seria mãe de minhas filhas e companheira de minha vida? Construiria esta fazenda comigo, não como empregada, mas como minha esposa e igual?" Teresa olhou para aquele homem ajoelhado na frente dela. Sua proposta tão diferente da que Antônio tinha feito por carta meses atrás. Esta era real, crua, honesta. Não havia falsas promessas ou palavras floridas. Apenas verdade simples e pura. "Sim", ela disse novamente, puxando-o para ficar de pé. "1000 vezes sim." Eles se beijaram então, suave e respeitosamente, mas com uma promessa de tudo que viria. E quando se separaram, viram 2 carinhas espiando pela janela do quarto. Júlia e Cecília estavam abraçadas, sorrindo largamente, apesar de ainda estarem doentes. Elas disseram sim. Cecília gritou para Dona Rosa em algum lugar dentro da casa. "Vamos ter uma mãe de verdade." Teresa e Miguel riram juntos, e naquele momento tudo pareceu certo com o mundo. A recuperação completa das meninas levou mais 2 semanas.
Dona Rosa voltou ao normal primeiro, retomando suas tarefas na cozinha com a energia habitual, embora Teresa notasse que ela se cansava mais facilmente. Cecília melhorou constantemente e logo estava de volta às suas travessuras normais. Júlia demorou mais, sua doença tinha sido mais severa, mas com os cuidados dedicados de Teresa e o amor de toda a família, ela também se recuperou completamente. Durante esse período de recuperação, a notícia do noivado se espalhou. Miguel mandou um dos trabalhadores da fazenda levar uma carta para a cidade e logo os vizinhos começaram a aparecer com visitas de parabéns e curiosidade mal disfarçada. Afinal, o fazendeiro viúvo Miguel Almeida estava se casando com a misteriosa professora que tinha aparecido do nada vestida de noiva. Dona Eulália, vizinha da fazenda ao norte, foi particularmente direta. "Então é verdade que você estava vindo para se casar com outro homem?" Ela perguntou a Teresa durante uma visita de cortesia. Teresa decidiu que honestidade era o melhor caminho. "Sim, é verdade, mas aquele homem não era o certo para mim. Miguel é." Dona Eulália estudou Teresa por um longo momento, então assentiu satisfeita. "Bom, Miguel precisa de uma mulher forte ao seu lado, e essas meninas precisam de uma mãe. Você parece ser perfeita para ambos." O casamento foi marcado para dali a 1 mês, tempo suficiente para as meninas se recuperarem completamente e para Teresa fazer alguns preparativos. Ela escreveu para a tia na capital, explicando tudo o que havia acontecido. A resposta veio 2 semanas depois. A tia estava chocada, obviamente, mas também aliviada de que Teresa tinha encontrado um bom lugar para si. "Sempre soube que você era forte demais para deixar a rejeição daquele covarde te destruir", ela escreveu. "Encontre sua felicidade, querida sobrinha. É tudo que desejo para você." As semanas antes do casamento foram uma mistura de caos e alegria. Dona Rosa insistiu em fazer o bolo de casamento pessoalmente, testando receitas até encontrar a perfeita. As gêmeas estavam extasiadas com a ideia de serem damas de honra e passavam horas discutindo que vestidos usariam. Miguel contratou mais 2 trabalhadores para ajudar com a fazenda, sabendo que precisaria de tempo livre para a cerimônia e para ajudar Teresa a se estabelecer completamente em sua nova função. E Teresa, pela primeira vez em anos, se permitiu sonhar, não com grandes festas ou vestidos elaborados, mas com coisas simples, manhãs acordando ao lado de Miguel, tardes ensinando as meninas sob a sombra da grande árvore no quintal, noites na varanda observando as estrelas. Uma vida simples, mas cheia de amor e propósito. Uma tarde, cerca de 1 semana antes do casamento, Teresa estava na horta quando Miguel a encontrou. "Tenho algo para você", ele disse, estendendo uma pequena caixa de madeira. Teresa a abriu para encontrar um anel simples de ouro com uma pequena pedra azul. "Foi da minha avó", Miguel explicou. "Minha mãe me deu antes de falecer. Disse que eu deveria dar para a mulher que realmente amasse. Não é tão bonito quanto você merece, mas..." "É perfeito", Teresa interrompeu, lágrimas brilhando em seus olhos. "É absolutamente perfeito." Miguel deslizou o anel em seu dedo e se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Eles ficaram ali parados, mãos entrelaçadas, saboreando o momento de paz antes da agitação do casamento. "Você tem certeza?" Miguel perguntou de repente. "Certeza de que quer esta vida? É difícil às vezes. O inverno pode ser brutal. As colheitas podem falhar. Haverá dias em que você vai se lembrar da vida mais fácil que poderia ter tido na capital." Teresa apertou sua mão. "Tenho absoluta certeza, porque aprendi algo importante. Vida fácil não significa vida feliz. E eu sou mais feliz aqui, com você e as meninas, do que jamais fui em minha vida confortável na cidade." A véspera do casamento chegou com um céu límpido e promessa de bom tempo.
Teresa estava em seu quarto, ajustando o vestido simples mas bonito que Dona Rosa tinha ajudado a fazer, quando ouviu uma batida na porta. "Entre!" ela chamou, esperando ver uma das gêmeas. Em vez disso, ambas entraram juntas, carregando algo embrulhado em tecido. "Temos um presente para você", Júlia anunciou solenemente. Cecília desenrolou o tecido para revelar uma moldura simples, contendo uma pintura. Era claramente feita por mãos infantis, mas a imagem era tocante. Mostrava 4 figuras de mãos dadas: um homem alto, uma mulher de vestido e 2 meninas pequenas. Acima deles, escrito em letras trêmulas mas cuidadosas: "Nossa família". Teresa sentiu um nó na garganta. "Meninas, é lindo. É o presente mais bonito que já recebi." Júlia e Cecília correram para abraçá-la. "A gente te ama, mamãe", Cecília sussurrou. Era a primeira vez que elas a chamaram assim, e Teresa sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. "Eu também amo vocês", ela respondeu, beijando as cabeças de ambas. "Mais do que palavras podem dizer." Naquela noite, deitada em sua cama pela última vez como mulher solteira, Teresa pensou em tudo que tinha acontecido desde aquele dia fatídico na estação. O bilhete de rejeição que tinha carregado no bolso por semanas finalmente tinha sido queimado. As cinzas dispersadas ao vento. Aquela Teresa, a que esperava agradar um homem que nunca a viu, estava morta. Em seu lugar, nasceu uma mulher mais forte, mais confiante, que sabia exatamente o que queria e não tinha medo de lutar por isso. Amanhã, ela se casaria, mas desta vez seria com os olhos completamente abertos, com um homem que a conhecia de verdade e uma família que já era sua em todos os sentidos que importavam. O dia do casamento amanheceu glorioso. O céu estava azul sem uma única nuvem. O sol brilhava suave e uma brisa agradável trazia o perfume das flores da horta de Dona Rosa. A cerimônia seria simples, realizada na própria fazenda, com o padre da cidade vindo especialmente para oficiar. Teresa acordou com as gêmeas pulando em sua cama, rindo e cantando: "Dia de casamento! Dia de casamento!" Dona Rosa apareceu logo depois com café e pães frescos. "Come, menina. Vai ser um dia longo e você precisa de energia." Mas Teresa mal conseguia comer, nervosa e animada ao mesmo tempo. Os vizinhos começaram a chegar no meio da manhã. Apesar da distância entre as fazendas, parecia que todos na região tinham vindo para a celebração. Mesas foram montadas no quintal, cobertas com toalhas de retalhos coloridos e comida que cada família trouxe. Havia música de violão, risadas e uma atmosfera de alegria genuína que aquecia o coração de Teresa. Quando finalmente chegou a hora da cerimônia, Teresa vestiu seu vestido simples de algodão branco, muito diferente do elaborado vestido de noiva que tinha usado antes. Este era prático, bonito sem ser extravagante, perfeito para a vida que ela agora escolhia. Dona Rosa arrumou seu cabelo, prendendo-o em um coque solto com algumas flores silvestres entrelaçadas. As gêmeas, em vestidos azuis idênticos, seguravam buquês pequenos de flores da horta. Miguel esperava sob um arco que os trabalhadores da fazenda tinham construído e decorado com ramos verdes e flores. Ele usava seu melhor terno, o cabelo penteado para trás, e quando viu Teresa caminhando em sua direção, seu rosto se iluminou com um sorriso tão puro e cheio de amor que ela sentiu lágrimas ameaçarem cair. Não havia ninguém para entregá-la. Então, ela caminhou sozinha até Miguel, as gêmeas seguindo atrás dela como pequenas guardas de honra. Era simbólico, de certa forma. Ela estava escolhendo este caminho por si mesma, não sendo entregue ou transferida. Era sua decisão, sua escolha, seu futuro. O padre, um homem idoso de sorriso gentil, começou a cerimônia. As palavras eram tradicionais, mas quando chegou a hora dos votos, Miguel pediu para dizer algo próprio. "Teresa", ele começou, sua voz emocionada mas firme.
Você chegou em nossas vidas quando mais precisávamos e acabou sendo exatamente o que nenhum de nós sabia que estava faltando. Prometo te amar, te respeitar, te apoiar em tudo. Prometo ser parceiro de verdade, dividir alegrias e dificuldades, e prometo nunca deixar você esquecer o quão especial e valiosa você é. Teresa teve que respirar fundo antes de responder. Miguel, quando te conheci, eu estava no pior momento da minha vida, mas você me mostrou que finais podem ser começos. Prometo amar você e suas filhas com tudo que tenho. Prometo construir este lar ao seu lado, enfrentar qualquer desafio que vier. E prometo nunca tomar esta família que me acolheu como garantida. Eu as declaro marido e mulher, o padre anunciou com um sorriso. Miguel não esperou mais instruções. Ele puxou Teresa para seus braços e a beijou enquanto todos aplaudiam e assobiavam. As gêmeas pulavam de alegria, gritando, nossa mamãe de verdade. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Havia comida em abundância, música, dança e histórias compartilhadas. Dona Eulália contou a todos sobre como conheceu Teresa, fazendo a história soar muito mais dramática do que realmente foi. Os trabalhadores da fazenda brindaram ao casal, desejando muitos anos de felicidade. E quando o bolo de Dona Rosa foi servido, as gêmeas insistiram em que Teresa e Miguel os alimentassem primeiro, revertendo a tradição de forma adorável. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os convidados começaram a partir. Cada um deixava com abraços calorosos e votos de felicidade. Logo, apenas a família permanecia, Teresa, Miguel, as gêmeas e Dona Rosa. Vamos colocar as meninas para dormir, Teresa sugeriu, e Miguel concordou. Juntos, eles levaram Júlia e Cecília para o quarto, ajudaram-nas a trocar de roupa e as acomodaram nas camas. Conta uma história, mamãe, Júlia pediu bocejando. Teresa se sentou entre as duas camas e começou a contar uma história. Não uma história de livros, mas a história delas. Era uma vez uma mulher que achava que sabia o que queria da vida, mas a vida tinha planos diferentes, melhores. Ela encontrou um homem bom e duas meninas especiais que lhe mostraram que família não é sobre planos perfeitos, mas sobre amor verdadeiro. As meninas adormeceram antes que ela terminasse, sorrisos em seus rostos. Miguel estava encostado na porta, observando. Você é incrível com elas, ele disse quando saíram do quarto. Elas são incríveis, Teresa corrigiu. Tornam tudo fácil. Na varanda, sob o céu estrelado que agora era familiar, Teresa e Miguel se sentaram juntos. Obrigado, ela disse de repente. Miguel olhou surpreso. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Por me mostrar que rejeição às vezes é apenas redirecionamento para algo melhor. Miguel a puxou para mais perto. Eu que deveria agradecer. Você trouxe luz de volta para esta casa. Trouxe amor, riso, esperança. Você me lembrou que é possível viver de novo depois de perder tudo. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando as estrelas, ouvindo os sons noturnos da fazenda. E Teresa percebeu que estava completamente em paz. Não havia mais dúvidas, medos ou arrependimentos. Apenas gratidão por cada passo que a trouxe até ali. Sabe, ela disse depois de um tempo, se pudesse voltar no tempo e encontrar aquela Teresa na estação, toda quebrada e assustada, eu diria a ela para não ter medo. Diria que o que parece o fim é só o começo de algo muito, muito melhor. Miguel beijou seu cabelo. E eu diria ao Miguel, desesperado, com duas meninas impossíveis, que sua oração estava prestes a ser respondida de uma forma que ele nunca imaginou. Eles entraram juntos para sua primeira noite como marido e mulher, fechando a porta de uma vida antiga e abrindo completamente para a nova.
A fazenda dormia pacificamente sob as estrelas, abrigando uma família que tinha se formado não por sangue ou tradição, mas por escolha, coragem e amor verdadeiro. E em algum lugar, guardado em uma gaveta, estava um bilhete amassado que dizia: "Não posso me casar com você." Teresa nunca mais pensou nele, porque agora entendia que aquela rejeição foi o maior presente que já recebeu. Foi o que a levou para casa. E assim termina a história de Teresa, a noiva rejeitada que encontrou muito mais do que um casamento. Encontrou um lar, uma família e a si mesma. Se você chegou até o final e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Me conta aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e até nosso próximo encontro.